está sendo feita uma organização, escala, para que as crianças possam ir e ter o seu culto. Então, por enquanto, ainda fiquem com seus filhos próximos, os adolescentes já estão lá na galeria, amém? O importante é ficar aqui, porque nós viemos aqui para adorar o nosso Deus, então é aqui que nós temos que ficar, amém? Vamos ficar em pé para dar início, orando, lendo a palavra. Bem-vinda, moça, querida, tudo bom? Bem, é na casa, mas faz tempo que não vejo, a gente fica feliz de vê-la, né? Amém. Todas as atenções para cá. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. Primeiro pelo dom da vida, porque dormimos e acordamos, porque o Senhor nos guardou, esteve conosco, no decorrer desse dia, nos alimentamos. E estamos aqui, ó Pai, para te louvar, para te agradecer, para rogar, para suplicar. Senhor, são tantos os motivos que nos trazem aqui essa noite, mas principalmente, Senhor, viemos aqui para nos reunir e aqui unidos te louvar, adorar o teu santo nome. Pai, muito obrigada por todos que já estão aqui. Trazem paz os que estão a caminho, guardando, livrando de todo mal. Senhor, nós somos o seu povo, esta é a tua casa, e nós estamos aqui, ó Senhor, para ouvir a tua palavra. Deus Espírito Santo, move-te no nosso meio, manifesta-te no nosso meio. Senhor, ele tem essa liberdade, ó Pai. Age, move, ó Deus. Esse não vai ser mais um culto que nós estamos vindo. Nós nos viemos aqui, ó Senhor, porque aqui é um ponto de encontro para encontrar os nossos amigos. Nós viemos aqui para adorar o teu santo nome. Senhor, que nós possamos estar dando glórias e que essas glórias também desçam e que a tua presença seja manifesta neste lugar, ó Senhor, das nossas vidas. Temos consciência que nós somos a sua igreja e é por isso que nós nos reunimos aqui como igreja para adorar e bendizer o teu santo nome. Desde já nós repreendemos toda e qualquer ação contrária, qualquer intenção maligna, que seja repreendido pelo poder que é no teu nome, ó Pai. Que nada aconteça, que nada tire nossas atenções, que possamos deixar nossos corações voltados para a adoração, para o louvor, para a tua palavra, e que todos os momentos deste culto sejam para bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 126. É um momento de júbilo, onde Deus restaura a sorte do povo dele. Salmo 126. Ainda em pé, depois nos sentamos, o MDM vai adorar a Deus através da dança e daremos a sequência ao nosso culto. Salmo 126. Posso ler? Cântico de peregrinação. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos, de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos assim como nos enche, como enche o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que está chorando enquanto lança semente, voltará com os cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, nós sabemos que aqui eles estavam regozijando, voltando para sua casa e lembrando e seguir gratos, porque o Senhor tinha restaurado a sorte deles. Estavam cativos, passaram, porque a palavra de Deus ela se cumpre, então diz que eles seriam levados, iriam ficar lá por um período de tempo, e lá eles ficaram, e aqui é o cântico de alegria. O Senhor se lembrou de nós, restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta.
E na terça, e na quinta ouvi no rádio, e é Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente não acredita, né? Mas esse dia está cada vez mais próximo. E Deus tem usado, minha mãe tinha ouvido falar na igreja dela também, já a mesma mensagem. E tudo indica, irmãos, que nosso Deus está próximo. Tem muita gente que se garante em algumas coisas. Ah, mas todo mundo já viu. Ou, mas e para você? Né? Tem a volta pessoal. E tem a que o Will se referiu e a que eu me refiro, que é a que ele vai buscar toda a igreja dele. E uma irmã falando, e Deus falou para ela que infelizmente esse ano não será um ano de bonança, será um ano de tribulação. Para a igreja ficar pronta, para os filhos de Deus se colocarem, se posicionarem em oração. Aqueles que querem a volta dele, para que continue evangelizando. Se você não está fazendo, não está evangelizando, comece a evangelizar. E ela falou assim que para a igreja vai ser um ano assim, de grande tribulação. Para a igreja ficar de pé, estando de joelhos. De joelhos a igreja continuará de pé. E estou costurando o que eu ouvi no WhatsApp, que eu ouvi nas mensagens, mas resumindo é isso. Vamos ficar firmes, ser constantes, sempre abundantes, sabendo que a nossa recompensa não está aqui. Não é porque a gente está vendo no nosso dia que está a nossa recompensa. Né? E aí a Pan respondeu, Maranata, hora vem, quer dizer, hora vem, Senhor Jesus, lá no nosso grupo, depois que mandou a mensagem. E assim, vamos estar prontos. Aí um pensa, mas eu ainda quero casar. Outro fala, eu quero ter filho. Outro fala, eu quero ir na faculdade. Mas a gente sabe que a hora que ele vier, não vão deixar, não vão conseguir fazer muitas coisas. E aqueles que querem encontrar o Senhor, falam, tudo bem, deixa a faculdade depois, Maranata, para ver Senhor Jesus. Então vamos pensar que o dia está próximo. E mesmo que você pensar, mas ainda tem tanta coisa, eu vou para a escatologia, eu vou para a Bíblia, vou pensar nisso, vou pensar naquilo. Eu não estudei o Apocalipse, eu não estudei João, eu não estudei. Ainda tem algumas coisas para acontecer, vamos viver para nós mesmos, na nossa vida, como se ele fosse voltar amanhã. Porque a gente também não sabe. Como a gente orou aqui no começo do culto, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida hoje, porque nós estamos aqui. Hoje eu estou aqui te adorando. Amém. Né? Que o Senhor nos guarde, nos dê graça, a nossa vida seja próspera, mas temos sim que estar preparados. Esse momento vai chegar e ao que indica não vai demorar muito. Então vamos comparar também o que está acontecendo, a tecnologia que chegou, chip na mão, chip na testa. A igreja não vai estar aqui quando isso foi implantado. E eu não acredito que vai demorar muito para começar a implantar. Em alguns lugares, na verdade, já começaram os testes. Então vamos ficar atentos com a volta do nosso Senhor. Equipe de louvor, adorando a Deus.
crianças, vocês também podem dizimar. Ah, Sandra, eu não trabalho, mas você olhou para mim, ah, Sandra, tô louca, não. Adolescentes, juniores também podem dizimar. Nós temos o caso de um ex-aluno da Josi, depois passou para mim, que era uma coisa minha familiar. E ele é um rapaz, uma bênção, formado em biologia, ele é uma boa pessoa, regente de moral, de jovens, continua na presença do Senhor. E ele ouvia a Josiane, depois me ouvia falar de dízimo, de oferta, sobre vários assuntos que a gente passa na escola dominical. E ele começou, por iniciativa própria, a dotar todo o dinheiro que o pai e a mãe davam para ele na escola, para o lanche. O Diogo, o Marcos conhece, o irmão Marcelino, a Ami também conhece. E ele fazia isso. E ele é um rapaz super abençoado. Ele é um rapaz abençoado por Deus, que desde cedo ele aprendeu a fazer isso, a devolver. Né? Então, o pastor Júlio falava isso, né? O pessoal fala do Velho Testamento, mas se a gente pensar no Novo, eles davam tudo, repartiam e viviam no resto. Né? Cada um conseguia conviver com aquilo. E era uma bênção. E aí não é o que a palavra nos diz hoje, a gente vai, segue a linha do Velho Testamento, de trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos na casa do Senhor do Tesouro. E essa igreja se mantém espiritualmente com a sua oração, mas a nossa oração não paga luz. Então, vamos ser sensatos, vamos ser gratos. Falamos até agora de adorar a Deus, de agradecer a Deus, e essa é mais uma forma de adorarmos ao nosso Deus. Vamos orar rapidamente, venham aqui, deixem suas ofertas, voltem para seus lugares e continuem adorando a Deus, amém? Para quem não estava no começo do culto, eu estou vendo mais algumas crianças, não vai separar as salas agora em janeiro, estou terminando, semana que vem é o último, já é fevereiro, né? Que vem. Então, só mais esse domingo que está sendo programado, organizado, fazendo escala, e as crianças então vão chegar aí com seus cultos, com tudo organizado, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui reunidos, de ter sentido até agora a sua presença, e nós queremos também devolver ao Pai com gratidão um pouco daquilo que o Senhor nos dá, trazendo as nossas ofertas até a tua casa. Abençoa, Senhor, essa casa, prospera, ó Deus. Nós temos grandes projetos, muita coisa para comprar, para consertar, fiação, banco, tantas situações, ó Deus, coisas que já estão sendo feitas porque nós contribuímos, e coisas que precisam ser realizadas, colocadas em ordem. Então, ó Pai, muito obrigado pela oportunidade de contribuir para a sua obra. Abençoa cada irmão, a cada irmã que vai trazer a sua oferta hoje. Pai, abençoa aqueles que administram e abre a porta, Senhor, escancara as janelas dos céus para aqueles que não podem ainda contribuir, aqueles, Senhor, que ainda não sentem no coração, tem condição, mas não faz isso regularmente. Que o Teu Espírito Santo possa falar com eles e que eles
acidente de setembro. 23 dias depois que meu pai havia falecido, rodou o carro 3 vezes, caiu num barranco e bateu no muro. E só para eu não poder dizer que eu não tinha um arranhão, eu tive um arranhãozinho nesse dedo aqui, que não dava nem para ver. As pessoas ficaram muito preocupadas, mas eu pude ouvir e isso foi tão bom. Josi, seu Deus é bom mesmo, hein? Seu anjo é forte. Porque o Senhor providenciou tudo, foi tão tremendo. Um motoqueiro que vinha passando, ele parou, ele viu todo o acidente, parou, e assim, perto de onde eu estava, caído, o carro foi virado, batido no muro, do meu lado, o carro bateu do meu lado. E aí ele falou, você tá bem? Eu falei assim, tô. Daí ele falou assim, eu vou chamar os bombeiros. Eu falei, ótimo. E ele chamou, fez tudo. E eu tentei ligar para a Sandra, tentei ligar para o meu irmão, e nenhum dos dois atendeu. Isso dentro do carro. Mas Eu não saí do celular dela. E assim, foi tão tremendo que mesmo dentro de um buraco, eu estava com o carro dentro de um buraco, milagrosamente minha amiga me viu, uma amiga da escola, ela passou de carro e ela viu um carro vermelho dentro do buraco e falou, é a Josi. E ela parou o carro. E parando o carro eu tive alguém, estavam 5 mulheres dentro do carro. E parando o carro, elas puderam levar as minhas coisas, porque era uma segunda-feira de manhã. Vocês sabem que toda segunda eu venho na sexta para São Paulo e volto para Franca na segunda. Então tava computador, tava mala, tava uma cesta dentro do meu carro, tava um monte de coisa. E elas puderam levar. Uma amiga ficou comigo e me acompanhou junto com os bombeiros. E Deus abençoou tudo de uma forma. E naquele momento eu pude ver quão grande é o meu Deus.
Gênesis capítulo de número 22, o primeiro livro da Bíblia, do versículo 1 até o 13. Dia 8 de fevereiro volta à escola dominical. Tá? Todos encontraram? Gênesis capítulo de número 22, do versículo 1 até o 13. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Responda comigo: Senhor, eis-me aqui. O eis-me aqui foi forte. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou ao altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu. Todos, o que Abraão respondeu? Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Glória a Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eu sei, meu Pai, que nesta noite, meu Deus, cada um aqui tem uma necessidade ou um desejo especial. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor vá em encontro de cada um, Senhor, porque nós estamos com o nosso coração totalmente aberto. Que nesta noite, Senhor, todo conhecimento humano que venha trazer a arrogância ou prepotência seja jogado por terra, Senhor. E que somente aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar nessa noite, seja aquilo que nós ministraremos. Faça de mim, Senhor, o teu canal de bênção, para que possa impactar a vida de cada um nessa noite. Meu Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vemos a história de Abraão. Eu quero dar o tema nessa noite: íntimos de Deus ou intimidade com Deus. A história de Abraão, a Bíblia fala que Abraão era um homem estéril. Perdão, Sara era estéril, Abraão não podia ter filhos. E uma casa naquela época, nós sabemos que era uma casa triste, amargurada, quando a mulher ela não podia dar filhos ao seu marido. Só que uma certa feita, num processo teofânico, o que é a teofania, irmãos? É quando Deus, ele vem em forma, quando você lê na Bíblia, o anjo do Senhor veio. Nós temos uma própria manifestação do próprio Deus ali naquele momento. O próprio Deus chega a Abraão e promete-lhe um filho. A Bíblia fala que Sara era rica, porque ela não acredita. Uma mulher já de 90 anos, um marido de 100 anos, com filhos, impossível. A Bíblia fala que Sara já tinha cerrado o desejo de mulher dela, o desejo, claramente falando, desejo de ter relação sexual com o seu marido. Ela já não tinha mais esse desejo com Abraão.
Mas mesmo assim Deus faz essa grande promessa para Abraão e para Sara. Aí se há um grande equívoco nesse meio, aonde Sara ela pega a sua filha, a sua senhora Agar, a sua serva, ela pega Agar, dá por mulher a Abraão para que ela possa ter um filho. Nasce Ismael, mas não era o filho da promessa, não era a promessa que Deus tinha prometido na vida de Abraão e de Sara. Mas o que eu quero falar sobre tudo nessa noite? Eu quero falar um pouco sobre esse relacionamento de Deus com Abraão. Também quero falar um pouco sobre o outro homem chamado Gideão. E por final eu quero falar sobre um outro homem chamado Nicodemos. Homens instruídos, homens que conheciam a Deus, mas que precisamos entender de maneira clara até onde vai um relacionamento íntimo com Deus, uma aproximação íntima com Deus, até onde vai. Por que eu repeti? Por 3 vezes nós escutamos aqui a palavra, a frase, eis-me aqui. Por 2 vezes Abraão, ele fala para Deus, eis-me aqui, escutando a voz de Deus. E por uma outra vez, se há sim, eis-me aqui, mas é Abraão falando para o seu filho. Um papo íntimo, um papo meu com o Marcos, com a irmã Ilson, com a Josi, com a Sandra. Eu estou aqui, pode falar, estamos aqui, um ao lado do outro. Mas por 2 vezes, Abraão, ele ouve a voz de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Nós estamos vivendo em épocas difíceis. Eu tentei baixar, nós estamos aqui na região, quem mora aqui na região do Maggi, do Cunha, aqui na região, nós estamos passando um problema muito sério nos dias para cá com telefonia. Então nós estamos tendo grande dificuldade com a internet, não estamos conseguindo acessar a internet. Eu não consegui baixar, que vocês falaram esse áudio, eu vi que vocês publicaram, você falou isso daí, disse, mas acabaram a gente publicando em outros grupos. Aí hoje eu perguntei para alguém o que se tratava, aí me falaram, e o meu comentário foi mais ou menos o seguinte, sobre o que foi falado, Sandra, que a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, e que Deus, Ele não teria obrigação nenhuma de tomar, eu estou completando, não cheguei a citar tudo isso, mas que Deus ele não teria obrigação nenhuma, Josi, de tomar alguém para falar que nós passaríamos por grandes dificuldades, porque a Bíblia já falou isso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor pela tua igreja, certo, Ele ainda pega alguém e fala assim, avisa o povo que vocês irão passar por uma grande luta. Eu vejo muita gente, a gente sabe que pessoas, gente, precisa ler Bíblia, você precisa ler, você precisa entender. Só que é o seguinte, se você fazer uma pesquisa e se os crentes forem minuciosamente sinceros, a gente vai ver que a maioria das igrejas não lê Bíblia. Não lê. Tem uma história verídica, cadê a Gabi? A história, as histórias que você gosta, a história de Assembleia. O pastor Teofilo Brunelli, ele foi evangelizar, ele foi na casa de uma irmã levar a palavra, e ele falou para aquela irmã, olha filha, lê a palavra de Deus, lê tal capítulo essa semana inteira. Pelo menos ele conta, uns contam a história, como ele contou o estudo dele, então ele dá um crédito por isso. E ela falou, não pastor, pode deixar que eu leio muito a palavra de Deus. E no decorrer ele pediu um pente. Ele pediu um pente para ela. Ele pediu um pente e foi embora. Penteou o cabelo, foi embora. Na outra semana ele voltou. Pastor, eu estou passando por detalhe do de carro, vou aparecer na porta do carro. Bom, se for alguém daqui, apareça lá por gentileza, tá? Deve estar na frente da garagem de alguém. Ah, tá. Estamos eximindo essa coisa. E ele chega a semana seguinte, e uma das primeiras perguntas que ele faz para essa moça, para essa mulher é o seguinte: e aí, você meditou naquele texto? Meditei sim, pastor. Ótimo. Continuou. No final ele vira para ela e fala assim: me empresta novamente o pente que eu preciso arrumar no cabelo.
pastor, o senhor acredita que dentro daquela semana, vamos sumiu? Sumiu, pastor, não chega naquele pente. Pastor, para mim, traga a sua Bíblia. Ele abre a Bíblia e o pente estava lá dentro. Então nós não lemos como deveríamos ler a palavra de Deus, como deveríamos buscar a palavra, a presença de Deus. Mas Deus, na tua infinita misericórdia para com a igreja atual, para com a minha e para com a tua vida, Ele ainda toma homens e mulheres, Ele ainda usa levitas, Ele usa pregadores para nos alertar e para falar conosco aquilo que nós muitas vezes já sabemos. Abraão, eu quero teu filho. Abraão, ele tem um filho. Isaac, com aproximadamente 16, 17 anos, quando Deus pede esse menino em holocausto. Deus, ele fala face a face com Abraão. Vamos ver como Abraão vai reagir a esse movimento. Vamos ver como Abraão vai reagir. Eu chegando para ele, se com 100 anos ele já duvidava, imagina com 116 anos. Imagina o seu único filho. Eu chegaria talvez para Deus: Deus, não brinca com coisa séria. Você está me pedindo o meu maior bem. Só que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Aquilo que você colocar na frente de Deus, Deus vai tirar da tua vida para que ele possa voltar e estar em primeiro lugar. Deus vai estar sempre em primeiro lugar na tua vida, porque Ele é Deus e não divide a glória dele com ninguém. É simples, assim, dessa maneira. Mas nós, como achamos muitas vezes que somos o queridinho de Deus, o papaluan de Deus, muitas vezes nós achamos que nós temos um relacionamento sobrenatural com Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus só fala com a gente. Engano seu, porque a morte e ressurreição de Cristo foi para que todo aquele que nele crê tenha livre acesso ao trono da graça de Cristo. Então todas as vezes que você quiser falar com o Pai, você não precisa de 2 ou 3 intermediários. Você pode dobrar os seus joelhos, levantar a tua voz e falar: Senhor, eu quero falar contigo neste momento. E saiba de uma coisa: Jesus Cristo estará pronto para te ouvir. Ou você fala para mim: pastor, mas o meu tempo de joelho é limitado. Você pode orar, falar com Deus no ônibus, no seu serviço, caminhando. Quem gosta de caminhar na academia, no seu dia a dia, no seu momento de almoço, você pode falar com Deus. Nada lhe impede de aonde você estiver, você falar com Deus. Abraão estava no sossego do recanto dele. A Bíblia não fala claramente o que ele estava fazendo, onde ele estava, qual atitude que ele estava tomando. A Bíblia só fala que Deus pôs Abraão à prova. Eu tenho muita preocupação com essa expressão, porque algumas igrejas, alguns pregadores usam essa expressão muitas vezes até como um ato de maldição contra as pessoas. Se você não fizer, Deus vai te colocar à prova. Não. Se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar que faça. É simples. Eu costumo falar que há 3 tipos de luta que nós passamos na vida. Uma é causada pela natureza, é a luta natural. Uma é a luta espiritual. E a luta que nós mesmos causamos muitas vezes por não ter sabedoria. Vamos continuar nessa introdução para que a gente possa entender um pouco mais. Abraão tem um filho na sua velhice. Deus pede o seu filho em holocausto, o seu único filho. Abraão de pronto pega Isaac, pega 2 moços, 2 servos seus e vão. A Bíblia fala que eles caminham quantos dias? 3 dias. Você imagina Abraão caminhando 3 dias olhando para Isaac. A Bíblia fala que ele não contou para Sara, não contou para o seu servo, não contou para ninguém. Só ele e Deus sabendo essa história.
Imagina 3 dias ali no jumento, no camelo, caminhando a pé. Imagina ele 3 dias andando, sabendo que ele iria levar, que ele estava levando o seu filho para o holocausto, para o sacrifício. Só que chegando lá, no pé do monte, a Bíblia nos revela algo lindo, nos revela algo espiritual muito importante para mim e para a tua vida. Abraão chega para os seus 2 servos e fala: ficam aqui, eu e o moço subiremos. Tem coisas que não é para todo mundo, é só para a tua vida. Tem promessa de Deus que não é para todo mundo, é para a tua vida. Não adianta você querer compartilhar com 10, com 15, com 30 pessoas que só vão atrapalhar aquilo que Deus tem na tua vida. Então, se você tem uma promessa de Deus, se Deus revelou algo para você, se Deus deu algo na tua vida, se Deus te chamou, se Deus te levantou, eu quero te falar uma coisa: comece a guardar mais para você, comece a fechar a boca. A Bíblia fala que nós devemos ser o quê? Pacientes para ouvir e tardios para falar. Começa a fechar a boca, começa a guardar com você, para que as promessas de Deus comecem a se cumprir na tua vida. Não é todo mundo que pode ir aonde você vai. Não é todo mundo que vai receber as mesmas promessas que Deus deu sobre a tua vida. Porém, abrindo aspas, só que tem porém também: se Deus te prometeu, se Deus te chamou, faça que nem Abraão fez. Senhor, eis-me aqui. Começa a levantar do seu lugar, começa a levantar, sacudir a poeira, como eu tenho falado há muito tempo e vou voltar a falar. Para de olhar para trás, para de olhar o passado, para de olhar quem te magoou, para de olhar quem te machucou, para de olhar quem te caluniou, para de olhar quem levantou falso testemunho sobre a tua vida. Olhe para frente, porque Paulo aos Filipenses fala que ele tinha um alvo e que nada tiraria o foco da vida dele, porque ele ia buscar o prêmio da soberana vocação que era Cristo Jesus. Enquanto você estiver na terra, enquanto você estiver uma promessa de Deus, para de olhar as dificuldades, para de olhar as barreiras que estão na sua frente, para de olhar o passado, aquilo que não deu certo, e olha para frente, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Aleluia. Abraão, ele pega o moço e fala para os seus 2 servos: fique aqui, eu e o moço subiremos, iremos adorar e voltaremos. Como é que ele iria voltar para o moço? Não sei, mas ele sabia que havia providência de Deus. A Josi, no momento do louvor, ela contou um testemunho. Vocês estavam em 5 mulheres, né, Josi? Ah, você estava só? Ah, tá, entendi. Aí alguém vai questionar, e não tem problema em questionar não, vamos resolver essa dúvida, né, Josi? Calma aí, mas se Deus é tão bom, por que deixou que ela voltasse? Irmãos, você pode estar no meio da luta, no meio da prova, vai acontecer o que aconteceu com a Josi. Nada vai acontecer com a tua vida, porque você tem uma promessa de Deus. Tem material, Deus tira, Deus dá outro muito melhor, mas a tua vida pertence a Deus. Pode acontecer, pode te jogar numa cova, pode ter o leão que for, mas do teu lado vai ter o Espírito Santo de Deus te dando livramento, e o diabo vai ter que se envergonhar, porque você tem a marca de Cristo. Aleluia. Pastor, mas o carro rodou. Não tem problema. E dá medo, porque eu já rodei com o carro. Eu já trabalho de motorista há 17 anos. Caminhão, ônibus, carro de passeio, carro importado, carro nacional. E vou te falar uma coisa: a gente passa por cada uma, que depois você olha e fala somente: Senhor, obrigado. A Josi ainda não teve oportunidade, porque o carro dela bateu, caiu numa vala, ela teve que parar. Eu já tive situação que eu tive que continuar dirigindo, porque se eu parasse eu não tinha condições de continuar dirigindo de tanta tremedeira. Estradas, você vê carreta passando do seu lado na contramão, você tem 1 milímetro para tirar de lado.
E você só olha, Senhor, obrigado. Aí um amigo olhou para mim e falou assim: você quer parar um pouco? Eu falei: se eu parar, eu não consigo dessa forma. Mas Deus está no controle de todas as situações. O irmão Antônio Breve, fala assim para mim, irmão Antônio. Ali, encontrei ele há uns dias atrás, até assustei, enfaixava o braço, passei, não, era o irmão Antônio. Parei, dei ré, era o irmão Antônio, mancando com a perna, com o braço enfaixado. Entrou no carro, falei: eu te disse, o que houve? Ele falou: não, aconteceu isso, eu estava de moto, vi uma pessoa desapercebida e tal. Mas está aqui, dando glória a Deus. Irmãos, intimidade com Deus é viver algo sobrenatural. Miriam, você não permitiu eu contar, mas você também falou que eu não podia contar. Então, fazer o quê, né? A Miriam chegou para mim e falou: pastor, irmãos, tudo isso eu estou falando para vocês, para vocês verem que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, que opera os mesmos milagres na minha e na sua vida. A Miriam chegou para mim no começo do ano, não foi, Miriam? No final do ano. Ela chegou para mim: pastor, o meu diretor, ele saiu de férias e vamos colocar no lugar dele, para poder estar lá na frente. Eu falei: amém, vamos orar. Ela falou: e ela falou: pastor, para que Deus opere, para que eu possa fazer um bom trabalho. Essa era a preocupação dela. Essa semana ela me ligou para falar: duas pessoas estão viajando, o irmão Gerson e o irmão Jonal. O irmão Jonal ligou hoje, falou que está muito bem, está morrendo de saudade, mandou um abraço. Daqui uma semana está de volta, né, irmão Marinal? Está aqui, né? Toda, não vem. Foi. Aí a Miriam me ligou para falar que o irmão Gerson tinha chegado também bem de viagem na Bahia, e enquanto ele não metesse a Bahia de ponta a ponta, ele não retornaria, que a gente sabe que é assim, né, Miriam? Ele tem que rodar a Bahia inteira. Aí eu falei: Miriam, você disse como é que está a situação, pastor? A diretora principal me chamou falando se eu não queria ficar no lugar do diretor. Eu falei: mas o diretor? Não. Algo muito maior foi preparado também para ele. Não é que Deus vai tirar alguém e vai jogar no canto. Deus sempre tem o melhor para o povo seu. Aleluia. Tempos difíceis, momentos difíceis, anos difíceis, sim, virão. Concordo com todo mundo que Deus tomar, que Deus pegar, ou se a pessoa chegar e falar: este ano será um ano de grande tribulação. Só que tem um porém: a igreja de Cristo de joelhos, como foi falado, ela permanece de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Se eu não me falha a memória, Rainha Elizabeth, ela falou que ela tinha mais medo de um homem de joelhos do que um exército contra a Inglaterra, porque ela conhecia o poder do Deus dos exércitos. Mas temos que ter intimidade com esse Deus, temos que vivenciar esse Deus todos os dias da nossa vida. O que Deus ele tem pedido para você? Gente, eu comigo, gente, eu aqui no toque. O que Deus ele tem pedido para você? Deus ele tem pedido 15 minutos por dia. O que Deus tem pedido para a tua vida? Deus tem pedido para você se dispor um pouco mais, para você se levantar. Mas até quando eu e você vamos simplesmente olhar e falar para Deus: Senhor, amanhã eu vou, amanhã deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Senhor, primeiro eu preciso estudar, primeiro eu preciso fazer isso. Foi falado aqui nessa noite que você vai estudar, que você vai buscar, mas não deixa Deus em segundo plano na sua vida, porque você sempre esteve em primeiro lugar na vida de Deus. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que namorar, tem que casar, tem que viver, mas Deus sempre tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Sempre. Deus ele não divide a glória dele com ninguém.
Vamos dar um pulo em Juízes. Juízes capítulo de número 6. A Bíblia nos revela a história de um homem chamado Gideão. A Bíblia fala que Gideão, no capítulo 6, do versículo 11 em diante, a Bíblia fala que Gideão, ele estava no campo, ele estava ali próximo na casa dele, perdão, e o anjo do Senhor aparece até ele, e fala para ele: Gideão, dispõe-te, homem valente, porque você irá pelejar contra os midianitas. Primeira coisa que Gideão, ele fala para Deus, ele dá uma bela desculpa: Senhor, a minha casa é a mais pobre, eu sou o menor da minha casa, Senhor, quem sou eu? Aí Deus fala para ele: Gideão, eu vou contigo, Gideão, eu vou contigo. Todos nós conhecemos, mas Gideão, não contente simplesmente em Deus ter falado isso para ele, Gideão, ele faz uma prova com Deus: Senhor, eu vou pegar aqui no monte de lã, vou colocar sobre aqui a relva, sobre o campo. Se eu voltar aqui, toda essa lã estiver úmida por causa do orvalho da noite, e toda a campina estiver seca, eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor está comigo. Tá bom, Deus, tá bom, vai, vamos lá. Aí foi, Gideão volta de madrugada, ele vê que só a lã está molhada e toda a campina está seca. Irmãos, quando Deus está no negócio, as coisas é meio doidas, não tem explicação. Como é que você vai explicar que cai o orvalho a noite inteira, só na lã e no campo nada? Aí Gideão nada pouco, calma aí, Deus, só mais uma vez, vamos aqui bater só mais um papinho. Olha, só dessa vez não vai passar mais. Se ao amanhecer toda a lã estiver seca e só a campina molhada, eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor está comigo. Tá bom, Gideão? A Bíblia fala que Gideão vai, que ele volta depois de um tempo, toda a campina, toda a grama molhada e aquela lã seca. E a gente sabe que lã, ela absorve a água, ela absorve. Irmãos, o que você precisa para Deus mostrar na tua vida que Ele é Deus, que Ele continua sendo Deus, que Ele não mudou, que não há sombra de variação na performance de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, que Deus não deixou de te abençoar, que Deus não deixou de cuidar da tua vida, que Deus não deixou de cuidar dos seus, que Deus está aqui com você, mas Ele está cuidando da tua família, que Ele está ali na tua casa, cuidando dos teus filhos. Pastor, mas o Senhor não sabe como é que estão meus filhos, como é que estão meus netos, como é que está o meu marido. Eu quero te falar uma coisa, eu posso não saber, mas o Deus Todo-Poderoso sabe, está ali cuidando dos teus filhos, da tua família, está cuidando dos seus. Pastor, mas fulano, ciclano está envolvido no mundo das drogas. Eu quero te falar uma coisa: se há uma promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, Deus vai resgatar, Ele vai pregar o Evangelho, Ele vai dar testemunho, você vai glorificar a Deus. Mas pelo amor de Deus, levanta a tua cabeça, para de resmungar, para de murmurar e comece somente a dar glória a Deus, porque Ele é Deus na tua vida. Mas vamos começar a ter uma intimidade maior com Deus. Vamos começar a ter uma intimidade maior com Deus. Vai vir tempos difíceis, é bíblico. E escatologicamente falando, alguns historiadores, desde que Israel se tornou um Estado em 1948, quando 48, né? 1948. Não, você está querendo boicotar, não é, cara? Foi 1948, o Marcão falou assim para mim. Tá. 1948. Irmãos, a Bíblia fala que não se passaria uma geração. Alguns estudiosos dão mais ou menos que a volta de Cristo ela se dará no máximo até 2030. Por quê? Uma geração inteira.
Se você pegar a Bíblia, outra coisa, eu sei que cadê a Patrícia? Ela está gravando. Eu não estou dando data da volta de Jesus Cristo, não estou plantando heresia aqui, pelo amor de Deus. Mas que alguém, não é, Marcão? Mas que alguém, o pastor falou que ele vai voltar dia 21 e tal, eu não vou nem comemorar meu aniversário. Não, é um dado escatológico. Por que eu falei isso? Irmãos, a vinda de Cristo está próxima. Quando Jesus chamar a minha e a tua vida, como é que minhas mãos estarão diante dele? Aí eu mostro para Deus a super faculdade, aí eu mostro para Deus meu casamento, eu mostro para Deus meus 3, 4 filhos, eu mostro para Deus quantas vezes de repente eu subi para pregar, eu mostro para Deus quantas vezes eu vim e cantei, eu mostro para Deus isso e aquilo. Aí Deus me pergunta: mas você não ganhou uma alma, você não fez nada daquilo que eu pedi que você fizesse, você só fez até onde era conveniente para a tua vida, você deixou a sobra para mim. Irmãos, pelo amor de Deus, não deixe a sobra para Jesus Cristo, para Ele é sempre o primeiro lugar. Quer pegar o microfone? Gideão, ele coloca Deus à prova. Deus responde ele. Não é colocando Deus contra a parede, não, tá, irmãos? Ele só fala com Deus para que Deus confirme nele algo. E por último, em João capítulo 3, do verso 1 ao 15, nós temos a história de Nicodemos. A Bíblia fala que Nicodemos, ele vai ter com Deus à noite, com medo, que ele vai ter com Deus. Capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e começou a questionar a Jesus Cristo. Jesus Cristo olhou para ele e falou: Nicodemos, é necessário para me conhecer, é necessário que você nascer de novo. A Bíblia fala que Nicodemos, homem entendido, homem da lei, homem graduado, ele olha para Jesus Cristo e fala assim: como poderá isso acontecer? Um homem nascer de novo, poderá por acaso voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Aí Jesus Cristo, ele olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, você é doutor da lei e não entendes as coisas do céu? Nicodemos, não, para nascer novamente é necessário nascer da água e do Espírito. Então nessa noite eu quero te convidar a se colocar diante de Cristo e falar: Senhor, não me importa o que falaram, não me importa o que venha acontecer, nessa noite eu quero nascer novamente do Teu Espírito, eu quero viver novamente no Teu Espírito, eu quero viver uma vida íntima com o Senhor, eu quero viver uma vida, Pai, que não vai ter obstáculo, não vai ter dificuldade, não vai ter barreira, não vai ter intriga, não vai ter nada neste mundo que me faça tirar o foco da Tua presença. Preste atenção nessa frase. As meninas estavam cantando, eu estava aqui, me veio essa frase no coração: aquele que se ocupa com Deus, ele não tem tempo de se ocupar com as bobeiras deste mundo. Então nessa noite eu quero te convidar a se ocupar com Cristo. Não é somente se ocupar com frases de efeito de Facebook, não é se preocupar com frases de efeito de grupo de WhatsApp, não é isso, é se ocupar com Jesus Cristo, é se ocupar em ver a glória de Deus sobre a tua vida, é se ocupar em saber o que Deus quer sobre a tua vida, é se ocupar em saber quais são os projetos de Deus sobre a tua vida, é se preocupar em fazer como o hino que foi cantado, se derramar na presença do Senhor, é se preocupar em falar para Deus: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer comigo hoje, mas pode falar, porque eis-me aqui. É se preocupar com a obra do Senhor, é se preocupar com o irmão que está do seu lado, é se preocupar porque você irá morar no reino dos céus, é se preocupar que não há 2 ou 3 ou 4 céus, somente um céu, e não haverá lugar para divisão no céu. Somente na glória, meu irmão, é que sim, nós poderemos sim ver o resplendor da glória de Deus. Mas aqui o Espírito Santo do Senhor está sobre a minha e sobre a tua vida. Vamos colocar de pé, por favor. Viver uma vida de intimidade com Deus. Ministério de louvor. Aleluia.
Aleluia. Vamos colocar de pé todos nós. Viver uma vida de intimidade com Deus. Viver uma vida em que não haja barreira. Viver uma vida onde eu não esteja preocupado com o amanhã, porque eu tenho certeza que o meu amanhã quem cuida é o Senhor. Viver uma vida íntima com Deus. Deus olhar para você. Se Deus te chamar nessa noite, você tem coragem de olhar para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. No seu banco mesmo, se você puder, dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Ministério de louvor, dê a mão, você abraça. Quer ver alguém da mão? A Rebeca. Olhos, por favor. Começa a falar com Deus. Faça uma oração especial nessa noite. Faça uma oração diferente. Você no seu lugar, os músicos,
cada um vai pronunciar o seu nome. A Sandra vai pronunciar o nome dela, a Marcela o nome dela, a Patrícia o nome dela, a Rebeca vai pronunciar o nome dela, a Josi, o Marcão vai pronunciar o seu próprio nome, a Dani vai pronunciar o seu próprio nome. Deus lá no céu, Ele levanta o seu trono de glória e olha em direção à igreja do Jardim Mágico. E Deus, Ele fala bem claro: filho, pronuncia o seu nome. Pronuncia o seu nome bem alto. Não tem problema que vira um pouco a bagunça, porque cada um tem um nome. Aí Ele fala lá do alto, pronunciando o seu nome: filho, eu quero te usar sobre esta terra, sobre este bairro. Eu quero te usar na sua casa. Eu quero te usar aonde você for. Você não vai precisar responder em voz alta. Vamos louvar novamente. Você vai responder. Se você puder responder, responda para Deus: Senhor, eis-me aqui. Esse rapaz, esse senhor, moço, 40 e poucos anos, vira para esse jovem e fala assim: se você não tivesse me abraçado hoje eu me mataria. E hoje eu posso dar esse testemunho aqui. Se Deus te chamar hoje para dar um abraço na alguém que você nunca viu, se Deus te chamar hoje, quinta-feira estivemos no presídio de Franca, pressão baixa, mal-estar danado. Se Deus te chamar para ingressar em alguma obra missionária, em alguma coisa, para pregar a palavra dele, você pode falar para ele essa noite: eis-me aqui, e deixar que Deus cuide da sua vida. Eis-me aqui, Senhor, para encerrar. Só para encerrar. E
fora do controle. Todavia, elas estão plenamente no controle de Deus. Obrigado, Pai amado, pelos louvores que foram entoados nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui conosco nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai. Pai, hoje foi feito, Pai, uma nova aliança contigo, quando nós respondemos: eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Pai, viveremos novos tempos, novos dias, Senhor. Dias difíceis, mas dias de glória. Para cada dia de tristeza, Senhor, o Senhor deu uma grande vitória para o teu povo. Ainda que o choro dure uma noite, todavia, a alegria vem pelo amanhecer. Não há noite que dure para sempre. Não há poço que não tenha fim. Não há luta que não se acabe. Mas a vitória de Deus, ela vem, e ela vem com sabor de mel sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nos dê uma semana abençoada. Abra-se as portas, Senhor, que tem que ser abertas para o teu povo. Porta de emprego, porta da saúde, Pai. Dê livramento ao teu povo, dê restauração ao teu povo. E o melhor de tudo, que nós tenhamos uma vida de intimidade com o Senhor nessa terra, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. E ao som dos instrumentos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o eterno amor de nosso Deus Pai, que as doces e suaves consolações do Espírito Santo esteja sobre toda